Olá, amigos e amigas infernautas, e muito bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. E o vídeo de hoje será o início de uma série bem especial. Hoje eu vou apostar num trem de velho, porque nada resume mais minha vida aqui no YouTube do que um bonde do Fed chegar atrasado nas coisas, mas me senti compelido a fazer mesmo assim. No meu tempo de ato no ano passado, eu vi surgir um trend de vídeos, alguns bem interessantes, outros nem tanto, relacionados a gráficos de iceberg, ou iceberg charts para soar mais international. Como esse aqui do lado, por exemplo. Imagino que o amigo ou amiga infernalta já conhece esse tipo de figura, mas caso esteja chegando aqui pela primeira vez, basicamente é uma figura em camadas, onde conforme cada nível se aprofunda, passamos dos itens mais conhecidos sobre um determinado assunto até as profundezas dos mais desconhecidos e estranhos tópicos. Há não muito tempo atrás tivemos uma quantidade bem grande de abordagens sobre o tal do iceberg dos filmes perturbadores. E foi assim que eu e talvez até alguns de vocês que me assistem hoje ficaram conhecendo o conceito desses gráficos de iceberg. E foi um estrondo. Aliás, se não assistiram a um desses vídeos, recomendo fortemente que pelo menos dê uma procurada. Para quem é cagão com cenas gráficas e jumpscares é super tranquilo, mas talvez a mera descrição pode chocar algumas audiências mais sensíveis, então estejam avisados. E aí desde então esse tema foi consumindo minha mente e assim eu resolvi fazer o meu próprio iceberg baseado naquilo que eu acho que é o que eu conheço de melhor. O tema desse vídeo é o iceberg dos filmes bagaceiros. A imagem completa você vai encontrar aqui na descrição do vídeo em breve, talvez no comentário fixado aí no topo da página, para você até ver com calma. Só não vou colocar agora porque eu ainda estou trabalhando nele, ainda tem muitas camadas para completar. Mas para manter alguma ordem e não consumir minha mente por anos e esse vídeo sair, essa série de vídeos sair, eu precisei trabalhar com alguns delimitadores e preferências. É claro que com um tema tão vasto, tão complexo, seria impossível abordar todas as facetas e pequenas intricações desse tipo de tema. Por isso, para começar, eu vou colocar algumas regras desse iceberg. Se você quiser pular essa parte chata diretamente para os filmes, código de tempo você vai ver aqui nas estampas do vídeo. Vamos às regras. Primeira regra: diferentemente de caixinhas como comédia, drama, terror, em que a maioria das pessoas concorda, filme bagaceiro ou filme classe Z, como algumas pessoas chamam, é algo tão transversal e opinativo que cada um pode ter a sua própria definição e ninguém estaria errado. Seria como se perguntar ou discutir se Duro de Matar é ou não um filme de Natal, ou as infinitas conceituações do termo cinema exploitation. A discussão passaria por horas e horas sem qualquer conclusão. Portanto, para mim e com efeitos nessa lista, podemos considerar trash como um filme caracterizado por ser feito com padrões de qualidade muito inferiores ao convencionado na indústria, e por normalmente entreter por fatores diversos aos intencionados pela equipe técnica. Costuma ser, mas não necessariamente, de baixo orçamento, e pode ser, mas não necessariamente, realizado por elenco e equipes técnicas com pouco ou nenhum conhecimento teórico do ofício. Segunda regra: como implicação da regra anterior, diferentemente do iceberg dos filmes perturbadores, onde quem fez, o autor daquele gráfico, classificou cada camada conforme a quantidade de nojice e obscuridade das obras, assim como outros icebergs que têm uma premissa parecida, é praticamente impossível quantificar se o filme A é mais trash que o filme B, especialmente porque esse aqui não se limita a obras de terror. Existem filmes trash em praticamente todos os gêneros. Para ter um parâmetro de definição para a camada de cada um, eu fiz algumas perguntas, eu fiz a resposta, aliás, a algumas perguntas. Por exemplo, por quão pouco o filme foi feito ou quão barato o filme parece? Qual é o grau de ausência de talento dos envolvidos? E principalmente o quão distante esse filme está do mainstream, ou seja, quão devoto ao gênero você precisa ser para conhecer e ter acesso ao filme em questão, pelo menos pela perspectiva de uma distribuição nacional ou até buscando na internet. O nível de bizarrice também pode contar pontos, mas não será algo tão preponderante assim. Terceiro, para colocar algum freio na pesquisa e, como eu comentei nesse vídeo, sair de uma forma ou de outra, não importa se é grande ou pequeno, a lista só considera obras de ficção lançadas em longa-metragem com objetivos comerciais, seja no cinema ou direto em home video.
Essa limitação afeta principalmente mixtapes, paródias associadas a filmes caseiros, memes e vídeos de internet que acabam ficando fora do escopo desse iceberg. E também séries especiais para a TV precisaram ser limados. Portanto, é com muita dor no coração, mas desculpe, Star Wars Holiday Special, você não está nessa lista. Quarto, coloquei uma restrição à quantidade de filmes no iceberg inteiro, é claro, né? Mas pelo menos na verdade, forcei-me a colocar pelo menos 10 filmes por camada. Com uma única exceção, que vocês não vão acreditar, mas foi a primeira motivação para eu ter elaborado toda essa traquitana que vocês vão saber isso em um momento oportuno. Essa limitação foi motivada, claro, que para mim seria impossível eu sozinho criar algo que representasse toda uma série de gêneros tão ampla como denominação de filme trash. A lista não tem a menor pretensão de ser exaustiva, assim, se faltou o filme A, filme X, filme Y, pode ser que eu tenha me esquecido de fato, mas também pode ter sido de propósito para o filme não ter 15 horas de duração. Para ser um pouco mais completista, vocês vão notar alguns amálgamas, algumas aglomerações de temas similares. Vamos chegar lá. Considere então essa lista ou esse iceberg não como algo definitivo, mas como um guia que vai trazer exemplos de obras para introdução, que vai desde os não iniciados até os fãs hardcore. Embora ande lado a lado com a terminologia trash, na medida do possível, até para tornar esse vídeo interessante, eu quero colocar nessa lista filmes que tenham algum potencial de entretenimento. Ou seja, com raríssimas exceções, tem que ter algum motivo para vocês assistirem. Né? Vocês vão acompanhar então, nesse iceberg, somente filmes bons ruins, ou tão ruins que são bons. E não aqueles ruins, aqueles filmes que você começa a assistir, você sente uma sonolência, ou aqueles que fazem você crinjar os dentes e que só ganha pontos pela vergonha alheia. Ou pelo menos não a ponto de serem 100% uma grande perda de tempo. Assim, obras comprovadamente consideradas como as piores de todos os tempos, mas que não tenham qualquer fator ou curiosidade mínima para ser assistível, serão dispensados. O que inclui, por exemplo, as comédias de Aaron Seltzer, qualquer coisa que Kirk Cameron tenha colocado à mão, incluindo né, Avatar, o Último Mestre do Ar, que por mais que me doa, também vai estar fora. E por último, mas não menos importante, todas as regras acima podem ter exceções e vão ser quebradas de vez em quando. Vamos fazer o seguinte, não sejam tão quadrados, não sejam tão advogados, vamos nos divertir um pouco, vai ser longo, vai ser dolorido, mas vai ser engraçado. Vamos conhecer e explorar o universo das tranqueiras como nunca visto antes, pelo menos nesse canal. Let's go! Vamos começar com a primeira camada que eu gosto de denominar, que é uma camada de grandes filmes, grandes estrelas e grandes staples do gênero do cinema bagaceiro, ou filmes que não deram muito certo apesar dos poupudos orçamentos. E não poderia ser diferente, a gente abre os trabalhos com Battlefield Earth, ou A Reconquista, do ano 2000. Temos nesse filme que o vencedor do Oscar por melhor direção de arte por Star Wars em 1977, o cineasta Roger Christian, entrou nessa barca furada para adaptar o livro escrito e lançado em 1982 por L. Ron Hubbard, que, para quem não conhece, é o fundador da Igreja da Cientologia. Encabeçado por John Travolta, que junto com Tom Cruise é um dos mais célebres cientólogos, é assim que fala, cientólogos, né? E colocando seu próprio dinheiro em jogo, nada menos do que 5 milhões de dólares para que esse filme fosse realizado. Battlefield Earth no total custou quase 75 milhões de dólares e flopou pesado graças a uma história sem pé nem cabeça, os exageros de Travolta em maquiagem pesadíssima, os ângulos absurdos de câmera quase sempre tiltadas em ângulos que chegam a dar náuseas ao acompanhar, dão um tom dessa ficção científica que se tornou referência para os amantes de cinema bagaceiro. E o pior é que nem é tão culpa do roteiro quanto do próprio material fonte, um livro de ficção científica dos mais mequetrefes, como tudo que Hubbard escreveu, para falar a verdade. É uma das obras com o pior custo-benefício de todos os tempos e causa de inúmeros comas alcoólicos entre amigos. Agora falamos sobre Brain Dead, ou Fome Animal, de 1992. Peter Jackson já rodou King Kong,
a trilogia do Senhor dos Anéis e até montou um documentário bem maneiro sobre os Beatles. Mas lá no começo, quando era um cineasta humilde na Nova Zelândia, rodou um ícone do cinema trash que amantes de sangue desavergonhado não podem deixar de assistir. Basicamente, a história da contaminação coletiva por uma doença que zumbifica as pessoas transmitida pela mordida de um animal exótico, o macaco-rato de Sumatra. Filme que dispensa comentários, ele é violentíssimo, exagerado e, claro, muito engraçado. Esse foi um filme rodado para chocar e consegue fazê-lo com louvor. Possui cenas clássicas como o padre que chuta traseiros em nome do Senhor, um massacre de zumbis usando um cortador de grama e uma nojenta sequência de jantar onde nosso carismático protagonista tenta esboçar normalidade enquanto pedaços de carne dos convidados vão caindo dentro da comida. Mesmo não tendo estrelas de Hollywood, nem poderia, o orçamento é bem pequeno, e até humilde em termos de valores de produção, não seria possível colocar em outra camada senão na primeira superior. Assista com a mente aberta e estômago vazio. Prosseguimos com Cats, de 2019. Eu não sei se eu já comentei em algum vídeo desse canal, mas uma das coisas que indicam bem se um filme tem potencial para se tornar um trash de respeito é a falta de autoconsciência. Alguns diretores/produtores fazem de propósito, mas os que fazem voluntariamente normalmente são os melhores. Como quem questiona o que raios estavam pensando quando deram dinheiro para esse troço. E um monte de gente ainda embarcou junto, não questionou por um momento que se tratava de uma péssima ideia. Mulher Maravilha 1984, estou olhando para você. Enfim, não há filme mais icônico para ilustrar esse pensamento do que Cats, o filme mais recente desse iceberg. Cats, para quem não conhece, é um famoso musical da Broadway sobre uma gata abandonada nas ruas de Londres que se aventura entre outros gatos e... Vamos cortar esse caminho porque isso não é importante. O importante é que você verá por 90 minutos um bando de atores muito, mas muito famosos. Eu tô falando do calibre de Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen, vestido como gatos antropomórficos em um CGI horrendo no que se poderia chamar de Uncanny Valley, o filme. Olha, palavras me faltam nesse momento, é um filme visualmente grotesco. Existem, claro, outros defeitos, mas esse é um eclipse fatal. Tanto que pela primeira vez na história, ainda com Cats em cartaz, o estúdio fez uma distribuição de uma versão pateada no filme para os exibidores. Tipo um game que foi lançado pela internet, você coloca ali uma atualização 1.0, melhorando, ou melhor, melhorando os efeitos visuais. A falta de noção é assustadora, mas ao mesmo tempo, grave em minhas palavras, será tão cultuado como a Reconquista foi 20 anos antes. E o pior é que dizem que existe uma butthole cut, onde os atores gatos seriam anatomicamente corretos na parte de baixo da cauda, se é que me entende. Agora, imagina só a fonte de pesadelos que isso não seria. Gigli, ou Contrato de Risco, de 2013, o Gigli, do título original, é o nosso protagonista, um assassino contratado pela máfia para sequestrar o irmão deficiente intelectual do procurador do estado da Califórnia. Ele consegue abduzir o rapaz do hospital psiquiátrico de uma forma até fácil demais. Ele só conversa com ele, eles vão embora e ninguém nem se dá o trabalho de perguntar o que está acontecendo, e depois disso o mantém em cativeiro em seu apartamento. Conhecendo o histórico atrapalhado de Gigli, no meio tempo, Ricky, outro capanga, também é contratado pela máfia para ficar de babá e garantir que nada saia do controle. A convivência acaba atraindo os dois. O roteiro é blasé e é isso mesmo, mas não subestimem por essa breve descrição. Contato de Risco é um clássico. Rodado no auge dos holofotes do relacionamento na vida real de Ben Affleck e Jennifer Lopez, os personagens são mal desenvolvidos, um nível abaixo de não carismáticos. São absolutamente detestáveis, o que torna Gigli trash, além da vergonha alheia da presença de Affleck e J.Lo, que não tem química alguma. E só lembrando, estamos falando de um casal que estava se relacionando na vida real. São diálogos estúpidos que parecem ter sido improvisados e cenas esdrúxulas, como quando Gigli usa uma lanterna como se estivesse falando no telefone para enganar seu sequestrado, que não faz sentido porque ele tem um telefone na cena, e por aí já dá para ter uma ideia. O roteiro não faz nenhum sentido, tem péssimas ideias, péssimas resoluções, péssimas motivações, e ainda conseguiram a proeza de colocar Christopher Walken e Al Pacino nessa bagaça. Pelo menos foi uma bomba de bilheteria, ninguém viu esse filme nos cinemas e fez pouco para manchar a reputação dos envolvidos.
principalmente para Affleck, que conseguiu dar a volta por cima, dirigiu bons filmes, foi candidato, ganhou Oscars e se solidificou como Batman, mais recentemente na trilogia aí da Liga da Justiça. Sei lá, não acompanho muitos filmes da DC. O melhor resumo que eu consigo fazer desse filme é que Gigli é The Room antes de The Room, apesar dos dois terem sido feitos no mesmo ano, mas ninguém ainda sabia o que Tommy Wiseau era antes da internet. Vamos chegar lá. Próximo filme é Jupiter Ascending, ou Destino de Júpiter, de 2015. Como não consegui ainda assistir a Matrix Revelations para colocar nesse iceberg, pelo que me contaram ele merece estar aqui, que tal outro filme dos Wachowskis? Jupiter Ascending é a pretensão encarnada em celuloide, de uma época que todo estúdio queria fazer um sci-fi épico, de preferência fora do planeta Terra, mas se esqueceram que épicos custam muito dinheiro e requerem esmeros para serem bem recebidos. Caso desse filme, onde Mila Kunis faz o papel de uma garota que está predestinada a grandes feitos por ter nascido na hora certa, no dia certo, coisa de alinhamento dos planetas e tal. Mas, anos mais tarde, em sua juventude adulta, é perseguida por uma raça de alienígenas em guerra que querem matá-la antes de que possa fazer esses tais grandes feitos que ninguém sabe o que é, ninguém sabe, não falar praticamente nada, mas, enfim, ela é protegida por uma resistência personificada pelo personagem de Channing Tatum, que ninguém lembra o nome, por isso a gente só chama ele de Channing Tatum. O filme pode ser visualmente impressionante, mas é um brilho de glitter e um cocô bem fedorento. Já começa que Mila Kunis é uma protagonista que procura se mostrar uma garota gentem como a gentem, como se gentem como a gentem fosse alguém limpando uma latrina depois de passar 3 horas fazendo maquiagem. Mas o que torna Jupiter Ascending especial é Ed Redmayne, um ator respeitado, ganhador do Oscar e tal. Se presta ao papel do vilão desse filme, entregando os diálogos mais bregas, com uma voz rouca e afetada que parece uma velha que fuma charuto há mais de 50 anos. Ele grita descontroladamente em alguns momentos, é tão exagerado e repentino que não dá pra fazer outra coisa a não ser rir. I create life! You begged me to do it! Junte isso a 2 horas de diálogos modorrentos, exposições gratuitas que não se pagam, implicações absurdas como, é claro que Mila Kunis é a escolhida, ela tá cercada de abelhas ali fora, você não tá vendo, e a gente sabe, todo mundo sabe que abelhas são geneticamente atraídos pela realeza. Sei que essa entrada pode até parecer polêmica, mas eu considero Jupiter Ascending não muito diferente que uma versão de 210 milhões de dólares de Super Mario Bros. O filme. Aguarde que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mortal Kombat Annihilation. Mortal Kombat Annihilation. Mortal Kombat Annihilation, ou Mortal Kombat Aniquilação, de 1997. Até então renegados em Hollywood graças a algumas experiências frustradas anteriores, já falei, mas vou falar de novo, a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde. O diretor Paul W.S. Anderson fez uma aposta ousada na adaptação do game Mortal Kombat, isso foi em 1995, e foi um surpreendente sucesso de bilheteria. Divertido e exagerado, são 100 minutos de ação descerebrada, a versão game maníaca de Operação Dragão foi um sucesso, mas por algum motivo tiveram a genial ideia de pegar tudo que deu certo e jogar tudo pela janela. Tirou tudo que o original tinha de respeitável e fez uma continuação apressada, pronta para tirar dinheiros dos fãs desmiolados. Não só não conseguiu porque o filme foi um fracasso em bilheteria, como entregou um dos filmes de ação mais hilários sobre todos os aspectos. Em suma, Annihilation segue a história do protagonista Liu Kang e seus aliados para evitar que o maligno vilão Shao Kahn e seus asseclas conquistem o plano terrestre. Na verdade, é uma cadeia perpétua de coreografias de luta over-elaboradas ligadas entre si e pelos elementos de roteiro mais risíveis e pobres, amarrados por efeitos especiais que já eram datados na segunda metade dos anos 90 e péssimas atuações entregues por um dos mais equivocados elencos dessa lista. Você me promete, você jura que não tinha um ator minimamente mais bufado, alto e ameaçador do que Brian Thompson para fazer Shao Kahn? E alguém um pouquinho menos estranho, alguém nem que fosse feito em CGI, que remotamente parecesse com o Motaro dos games e não sua versão de 1,99? E como esquecer Marian Holden como Shiva, que entrega os diálogos mais afetados que saíram da cabeça dos realizadores. Ironicamente,
Eu adorava esse filme, assisti inúmeras vezes no SBT e achava sensacional todos aqueles personagens juntos brigando uns com os outros, mas era minha cabecinha de 13, 14 anos que considerava o ápice do entretenimento ver bonequinhos de plástico colidindo entre si. Hoje eu ainda adoro esse filme, mas por todos os outros motivos. Plan 9 from Outer Space, Plano 9 do Espaço Sideral de 1957. Conversa franca aqui, vamos ser honestos, existem filmes piores, mas esse infelizmente acabou levando a fama. Para quem não conhece, essa é a lendária película capitaneada por Ed Wood, foi considerado por muitos o pior filme de todos os tempos, feito pelo pior diretor de todos os tempos, mas esse aqui ele entretém como poucos. Essencialmente simples, essa é uma obra de ficção científica que relata a 9ª tentativa de dominação da Terra por uma raça de alienígenas que ironicamente são iguaizinhos aos humanos, ressuscitando os mortos. Divertidíssima comédia involuntária de erros, fonte inesgotável de referências que, infelizmente, é onde vemos o último filme protagonizado pelo eterno Drácula, Bela Lugosi, que ao falecer no começo do processo de filmagens foi substituído pelo quiroprático de Ed Wood, usado como um dublê de corpo, mesmo sendo nitidamente mais alto que Lugosi. Feito com efeitos práticos de fundo de quintal, e eu digo fundo de quintal literalmente, com coisas amarradas com linha de pesca, lápides de papelão mal grudadas no chão e muito gelo seco, eu vou me privar de falar demais sobre Plano 9 e a sua realização e a lenda por trás das câmeras, já que eu vou convidar vocês a ler, né, um artigo bem bacana sobre o filme que tem lá no site do Boca do Inferno, vou colocar o link aqui na descrição, caso queiram saber mais. Mas se você é se você é um fã de cinema bagaceiro, não deixe de prestigiar, eu não posso recomendar demais. Showgirls de 1995. Se você é millennial, estranha por que esse filme, que talvez você nunca tenha ouvido falar, tá logo na primeira camada, porque você não viveu a época que esse filme foi lançado. Paul Verhoeven, diretor holandês de clássicos como Robocop, Tropas Estelares, O Homem Sem Sombra, 2 indicações ao BAFTA, e um momento de diarreia mental me sai com Showgirls. Ele é um clássico, mas por motivos bem distintos desses mencionados. A premissa de um drama sobre uma jovem com o sonho de ser uma grande dançarina em Las Vegas, mas que precisa começar como uma stripper e flertar com prostituição, é um daqueles dramas que parecem vindos de novela mexicana. Só que não precisava ser atuado como tal. Burburinho sobre o filme já começou antes do lançamento, gerando alguma expectativa pelo roteiro ser escrito por um dos mais bem pagos roteiristas de Hollywood na época, Joe Eszterhas, que já havia feito par com Verhoeven em Instinto Selvagem, e por ser um dos poucos classificados nos Estados Unidos como proibidos para menores de 17 anos a ser lançado por um grande estúdio. Certamente esse é um filme memorável, mas não pela nudez abundante da cintura para cima, mas pela absoluta falta de empenho do elenco em entregar suas falas sem qualquer emoção envolvida. Quase é possível ver o queijo escorrendo pela tela e os fios das marionetes que controlam os atores a cada linha de diálogo. Não é o tipo de trash que eu aprecio, devo confessar, mas não deixa de ser uma bagaceira de primeira linha de toda forma. The Fanatic, ou Fanático, de 2019. Esse é um dos filmes que eu fiquei na dúvida se devia estar na primeira ou na segunda camada pela repercussão que teve, mas independente disso, essa é a segunda aparição de John Travolta por aqui logo cedo, e não poderia ser mais justo. Travolta nesse filme faz o papel de Moose, uma pessoa com severa deficiência mental, fã de cinema, que é humilhado pelo seu ator preferido ao tentar fazer com que ele tivesse uma jaqueta que ele usou num filme autografada por ele. Aos poucos, Moose vai se tornando obcecado pelo astro, invadindo sua privacidade, escalando em consequências cada vez mais perturbadoras. Dirigido por Fred Durst, que como diretor é um excelente vocalista do Limp Bizkit, Fanático tem personagens detestáveis, nem mocinho ou vilão são dignos de pena, mas o que torna ele imperdível para fãs de bagaceira é a interpretação totalmente ofensiva e equivocada de John Travolta. Travolta anda sujo o tempo todo, usa meia quase no joelho, mochilinha apertada no sovaco e uma peruca mal cortada que por si só é assustadora, e faz trejeitos e tem maneirismos como se alguém pedisse para uma pessoa que nunca viu um deficiente mental na vida, imitasse alguém com deficiência mental. É uma tranqueira do começo ao fim, não tem como ficar indiferente à decadência do ator. Eu já fiz uma review sobre esse filme no canal, caso queiram uma análise mais profunda.
vale a pena dar uma conferida. The Happening, O Fim dos Tempos, de 2008. Sabe quando você não sabe se o que você acabou de assistir é uma comédia, um drama, um suspense? Você sabe que tem muita coisa errada no filme que acabou de assistir. M. Night Shyamalan vinha de uma boa série de produções que solidificaram seu nome no cinema fantástico. O Sexto Sentido, Sinais, A Vila, etc. Em 2006, Shyamalan se deu mal com seu A Dama na Água, ninguém entendeu, ninguém foi assistir e resolveu voltar às origens em um suspense / ficção científica sobre um professor de ciência em uma escola que está inserido em um mundo onde de repente pessoas aparentemente sem motivo começam a cometer suicídio. Autocancelamento de vida coletivamente. Basicamente, os protagonistas correm pelos cenários tentando entender o que está acontecendo e ao mesmo tempo tentar preservar as suas vidas, mas... meu amigo, minha amiga, entre ideias e execução existe um longo caminho. O que está escrito no roteiro, às vezes quando transplantado para a tela, fica uma coisa bem esquisita. Duas coisas tornam o Fim dos Tempos digno de estar entre nós neste vídeo. O roteiro cheio de momentos aleatórios, incluindo um envolvendo cachorro-quente, salsicha, e, em especial, o motivo desses acontecimentos trágicos é tão esdrúxulo e traz tantas implicações para o roteiro que todo o sentido do filme evapora. Como esse é um filme de mais de uma década de idade, foda-se, eu vou entregar a surpresa. São plantas, ok? A porra do reino vegetal que resolveu se vingar dos humanos pela destruição da natureza, só que ao invés de parar para fazer fotossíntese e matar todo mundo sufocado, resolveram soltar toxinas ou esporos ou qualquer coisa que deixa as pessoas meio que com vontade de se servir voluntariamente de comida para leões. A segunda é o elenco totalmente equivocado que foi escalado. Dá pra ver nos olhos dos atores que não tinham nenhuma motivação nesse roteiro besta e desesperado. Zoe Deschanel parece um robô e Mark Wahlberg, Deus abençoe Mark Wahlberg, tem uma sequência de falas entregues como se estivesse tão desesperado e icônico que merecia um Oscar só pela falta de noção. Planning on stealing something? No, ma'am, we're not. Plan on murdering me in my sleep? What? No! Oh, no! Assistam ironicamente, vocês vão adorar. Fechando essa camada, um dos filmes bagaceiros mais conhecidos e referenciados de todos os tempos, até para quem não sabe o que é filme trash. Em tese, esse seria um remake do clássico britânico Homem de Palha, de 1973, que na época contava com os talentos de Christopher Lee e Edward Woodward, e aqui virou um pastiche monumental. A história é bem conhecida e até certo ponto manjada em filmes de suspense. Um policial interpretado por Nicolas Cage, e não será a última vez que ele aparecerá nessa série, viaja para uma localidade remota procurando pistas de sua filha desaparecida, até que vai de encontro a uma seita pagã com rituais desconhecidos e potencialmente perigosos. Durante as investigações ele interage com os locais para encaixar as peças desse quebra-cabeça, que é uma comunidade predominantemente matriarcal e acaba emaranhada em uma trama de culto e sacrifício. A versão de 2006 de The Wicker Man é a comédia involuntária do século, que acredita praticamente todo o seu sucesso pelo círculo de apreciadores de tais obras na atuação alucinada de Nicolas Cage, que encabeça o elenco inserido em situações no mínimo constrangedoras, provocadas por um roteiro sem pé nem cabeça. Cage vestido de urso socando uma garota, abelhas entrando pelos olhos e discussões sobre bonecas queimadas tornam esse filme digno de estar na primeira camada desse iceberg. Se tiverem oportunidade de ver, não percam por nada nesse mundo. Vamos começar agora a segunda camada desse iceberg. Essa segunda camada eu coloquei filmes que são predominantemente, claro, fontes de memes principalmente, e filmes um pouco menos conhecidos. Ainda tem estrelas, mas aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais longe do cinema, mas são filmes também que são muito populares entre o povo na internet. Ballistic X vs Sever, ou Dupla Explosiva, de 2002. Quem tinha como fonte de entretenimento as noites de domingo na primeira metade dos anos 2000 provavelmente já tropeçou nesse filme num domingo maior da vida. Dupla Explosiva é a representação de visual sobre substância, uma das mais consolidadas que apareceu depois que Matrix redefiniu a estética do gênero de ação.
mas a mão foi tão pesada que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, mas sem falsa modéstia. Ainda conserva muito de seu potencial trash pela total falta de noção do diretor tailandês Vitika Osayanda, cuja pronúncia eu acabei de destruir nesse vídeo. A história envolve X, personagem de Antônio Bandeiras, aposentado de uma agência governamental que é recrutado para retornar depois de indícios de que sua esposa morta talvez ainda esteja viva. Lucy Liu é Sever, que sequestra um garoto filho de um chefão do crime. Os dois em breve vão entrar em rota de colisão e, essencialmente, temos o nosso filme. A questão é que Dupla Explosiva tem um je ne sais quoi diferente dos demais dessa lista, pelo simples motivo que o diretor fez, não ironicamente, uma produção tediosa, mas não é qualquer tipo de tédio. Ela é tediosa a ponto de deixar o espectador inconsciente. Na tentativa de caracterizar Bandeiras como um homem arrasado pela morte da esposa e Liu como uma assassina fria e silenciosa, ambos atuam com desinteresse que parece uma parede de tijolos em cena. Duas paredes de tijolos, podemos dizer assim. Isso transborda tédio para o público. A exposição da trama excessiva e monotônica, as cenas de luta que abusam indiscriminadamente do slow motion, a trilha sonora carregada de gemidos e batidas lentas, tudo carrega uma energia mas tão comatosa que é um teste de força de vontade para quem tenta assistir de uma vez só, e não à toa, ainda hoje é um dos filmes mais mal avaliados do site Rotten Tomatoes. Cuidado com esse. Birdemic Shock and Terror, de 2010. O cineasta vietnamita James Nguyen tinha um sonho, o de fazer um filme de terror com uma pegada ecológica, mostrando os horrores da interferência dos humanos no planeta Terra. Dá pra perceber que temas ecológicos são bem frequentes nesse iceberg, né? E o que aconteceria se a natureza resolvesse revidar, mandando aves enfurecidas para atacar a humanidade nesse caso. É quase um padrão que cineastas com pretensões maiores que suas capacidades técnicas acabam aparecendo por aqui. Enfim, voltando para James, ele fez seu filme com $10 mil. Teve imensas dificuldades para que sua obra fosse vista, mas quando finalmente conseguiu, ganhou o apreço de toda a internet. O baixo orçamento transborda para a tela com as aves parecendo um protetor de tela do Windows 95 e guinchos estridentes de estourar os tímpanos. Mas nem tudo vem da falta de grana. James demonstra uma falta de autoconsciência na cadeira de diretor que chega a ser cativante. Ele não consegue dirigir o seu elenco amador direito, não raro as pessoas e objetos saem do enquadramento, a edição é picotada e a trilha sonora é um loop de 30 segundos repetitivo de algum software gratuito de edição de áudio. Isso quando você consegue entender o que os personagens estão dizendo. Na cena mais icônica, dois casais de cativos em um hotel tentam e conseguem escapar de um ataque batendo nas aves com um cabides, esse que virou o símbolo da produção. Irremediavelmente, é claro que James mirou em Os Pássaros de Hitchcock e acabou acertando em Ed Wood. Face Off, ou A Outra Face, de 1997. Polar oposto de Dupla Explosiva, temos o hiperativo A Outra Face, dirigido por John Woo, e um dos únicos, talvez o único filme dessa lista que recebeu uma nomeação ao Oscar, nesse caso por edição de som em 1998. Tinha tudo para dar certo, é um Big Bang que começa, que estrelam dois dos nomes mais notórios e recorrentes desse iceberg, John Travolta e Nicolas Cage, na época do auge do reconhecimento dos anos 90, cada um dando o melhor de si e o melhor que o entretenimento da sétima arte poderia entregar. Não vou me dar o trabalho de falar os nomes dos personagens. A trama basicamente é que Nick Cage é o cara mau que mata o filho do policial Travolta, que é o bonzinho. Travolta revida, Cage entra em coma, mas para conseguir informações que podem liderar a um ataque à bomba, Travolta faz uma cirurgia de transplante de face ao estilo da franquia Missão Impossível, mas não é uma máscara elaborada, é literalmente cortando e colando a pele de Nick Cage mal em seu próprio rosto. Agora temos Cage bonzinho e Cage mal, que acorda do coma sem face e que consegue transplantar o rosto do Travolta bonzinho e se transforma em Travolta mal. É complicado, não precisa se preocupar tanto com isso.
O filme é absolutamente hilário, uma das experiências mais divertidas da segunda metade dos anos 90. Intencionalmente ou não, os protagonistas brilham nesse filme, mostrando toda a versatilidade histérica que os dois atores, ou os dois estavam travados em cocaína, é difícil de afirmar. O roteiro é excessivamente complicado, sem um pingo de autodepreciação, o exagero dá o tom que já é conhecido de Ru, cheio de faíscas, tiros e câmeras lentas. Nem os mercenários conseguiram atrair tanto talento na época certa, com os atores certos para um filme tão memorável. Há controvérsia se esse filme deveria estar aqui, mas cara, se você já assistiu, confira. Se você não assistiu, confira de novo. Filmes podem ser ótimo entretenimento e também serem um trash sem tamanho. Face Off, pra mim, é um deles. Geezers Teasers, 2010 a 2021. Bom, essa segunda camada vai ter o seu primeiro amálgama. A gente está colocando na mesma entrada não um nem dois, mas dezenas de filmes num único bloco, porque são praticamente todos iguais. Embora mereça, certamente esse tema deve receber um tratamento em um vídeo à parte. Para quem nunca ouviu falar do termo, Geezers Teasers são filmes que sempre existiram na época do VHS e do DVD, mas que ganharam muita atração agora, principalmente nos últimos 10 anos, por conta da popularidade dos serviços de streaming. Normalmente são filmes de ação que tem um ator muito conhecido, que goza ainda de alguma popularidade e reputação, mas que já tá velho, tá meio decadente, só tá interessado em ganhar um dinheirinho fácil. Pega um roteiro qualquer, daqueles bem chechelentos mesmo, daqueles que saem em cópia impressa, que um algoritmo de inteligência artificial poderia escrever sozinho. O figurão aparece no set por 2 ou 3 dias, faz uma meia dúzia de cenas com meia dúzia de diálogos, pega seu chequinho de alguns poucos milhões, dá a cara para colocar no pôster e está pronto para começar tudo de novo. Enquanto isso, todas as cenas onde em tese esse protagonista aparece é feito por um dublê de corpo, filmado pelas costas ou alguma coisa assim. Com venda fácil para qualquer Netflix, Prime Video, Paramount Plus e outros plus da vida, quase sempre rende algum trocado nas costas de quem acha que vai ver alguma coisa com alguma qualidade, e assim a roda do exploitation vai girando. Dois nomes ficaram craques nessa máquina de ganhar dinheiro fácil: Bruce Willis e Steven Seagal, mas John Travolta, Nicolas Cage e até Robert De Niro também já embarcaram nessa. Filmes como Difícil de Matar, Sobreviva ao Jogo, Acima da Lei, Fim da Linha e outros nomes ultra genéricos são exemplos. São obras tão mal feitas e baratas e sem qualquer compromisso que chegam até, em alguns casos, serem engraçadas. Mas não é nada para se maratonar. Pegue uma qualquer, assista para ver o tamanho da cara de pau dos realizadores, dá algumas risadinhas de vergonha alheia e esqueça no dia seguinte. Highlander 2, The Quickening, ou Highlander 2, A Ressurreição, de 1991. Se hoje a geração Millennium tem sua própria cota de ranço em relação ao que consideram, e de fato são, continuações desnecessárias de bons filmes, os anos 80 e início dos 90 tem muita carga para oferecer também. Longe de ser perfeito, mas o Highlander original de 1986 possui um elenco respeitável, encabeçado por Sean Connery e Christopher Lambert, um roteiro fresco e interessante para a época, cenas de luta bacanas, uma fotografia valorosa, trilha sonora do Queen, enfim, elementos que, se na oportunidade dos cinemas a crítica não deu muita bola, com o passar dos anos e o advento do VHS e as seguidas reprises na televisão, foi se criando um culto merecido. Até que anos depois teve-se a grande ideia de fazer uma continuação. A companhia produtora entrou em falência após as filmagens principais e foi a seguradora do projeto que resolveu tocar o terror na pós-produção e na mesa de edição. O resultado é um filme desmoralizado, bagunçado, um mico para os realizadores. Em resumo, a trama balança totalmente a essência do original, transforma os personagens de Connery e Lambert como alienígenas do planeta Zeist, que após uma guerra realizada 500 anos atrás são banidos para a Terra em uma luta entre mortais, onde o vencedor poderá escolher entre perder a imortalidade ou retornar com os louros da vitória. Desenrolam-se os eventos do original, como sabemos. Lambert se torna o único e abdica da imortalidade. Anos no futuro, no nosso 1999, MacLeod, que é o nome do personagem de Lambert, ajuda a criar um escudo para proteger a Terra de danos na camada de ozônio. 25 anos depois, percebe-se que os efeitos prolongados do escudo estão matando o planeta, e um grupo de terroristas tentam desativar o aparato.
No meio tempo, um general tirano do planeta Zeist, que foi oponente de MacLeod naquela guerra de abertura, interpretado por Michael Ironside, decide matar MacLeod. Dissertar sobre Highlander 2 mereceria uma análise própria, mas essencialmente os problemas de bastidores, somado a uma premissa inicial já falha, isso para dizer o mínimo, tendo basicamente puxar um gancho da popularidade de filmes pós-apocalípticos, trazendo para o universo de Highlander, jogando ideias à torta e à direita na parede para ver o que grudava, mas todas elas que não só não fazem nenhum senso, mas pegam todas as premissas e conclusões do original e jogam na latrina. Podemos dizer que esse pode ser considerado o último Jedi da franquia Highlander, no sentido de tentar subverter as nossas expectativas. Aliados também a atuações desinteressadas do elenco que vocalmente indicaram só estar nessa pela grana, temos o que não é exatamente o pior e mais inconsistente filme de todos os tempos, mas, como poderão testemunhar mais adiante, certamente essa é uma das continuações mais desinspiradas e bagunçadas de todos os tempos. E o pior é que ainda tentaram remendar essa tranqueira com mais recortes e novas edições do que Blade Runner, por exemplo. Tirar todas as referências, por exemplo, do roteiro original de que os personagens principais sejam de outro planeta, mas não tem como consertar alguma coisa que já nasceu quebrada. House of the Dead ou House of the Dead, o filme de 2003, e por tabela, todos os filmes de jogos dirigidos por Uwe Boll entre 2003 e 2008. Uma coisa que vão notar que eu já comentei aqui, eu vou procurar juntar algumas entradas para uma entrada única para o vídeo não ficar longo demais. E às vezes eu vou pegar um filme, talvez 2 filmes de um diretor, porque às vezes eles entregam justamente as mesmas coisas em todos os seus filmes. Então, para representar o diretor alemão Uwe Boll, um dos seus filmes mais célebres e infames, a adaptação do game homônimo da SEGA. Éramos tão inocentes naquela época. Para quem não se lembra, a história acompanha um grupo de estudantes que vai para uma rave em uma ilha. São abandonados lá e os zumbis começam a atacar a todos e basicamente é isso. O filme é uma bagunça, como pode supor, efeitos baratos misturando efeitos práticos que parecem comprados em lojas de fantasia de Halloween e um CG que já era datado naquela época. Personagens sem carisma interpretados por um elenco desinteressado e que não fez qualquer coisa relevante depois, e uma tentativa de construção de mundo que desmorona nas suas próprias pretensões. A questão que faz a cabeça coçar, pelo menos para quem teve a oportunidade de ralhar com essa tranqueira na época, é que é difícil de concluir se Boll é incompetente nesse nível ou se ele fez de propósito para tirar uma com a cara do público. Mas fato é que House of the Dead abriu as portas do inferno para uma nova safra de filmes trash, os que voluntário ou involuntariamente são hilários e abusam do CGI como poucos. Muitos dos filmes dessa lista não existiriam se Boll não fosse tão sem noção em 2003. Essa entrada, como comentei, pode ser intercambiável com, por exemplo, Alone in the Dark de 2005, que é discutivelmente até pior do que esse, mas esse acaba ganhando a entrada pelo pioneirismo, pelo menos. Manus, The Hands of Fate, de 1966. Harold P. Warren vendia fertilizantes para viver, mas um dia foi desafiado por um amigo roteirista a fazer um filme e sem querer acabou vendendo esterco em forma de celulose, e a lenda surgiu. Manus é impagável. É basicamente a história de uma família que resolve buscar abrigo durante uma viagem de férias no meio do deserto. Após perderem de carro, vão parar inadvertidamente na casa de um bruxo pagão e seu capacho chamado Torgo. Mas é muito mais do que isso. A câmera de 16mm só gravava 32 segundos de cada vez, sem áudio, o que torna a edição picotada, não de propósito, mas por uma limitação técnica, e a dublagem simplesmente horrorosa. Sem iluminação, as cenas noturnas praticamente tiveram que ser iluminadas com lâmpada comum, atraindo insetos para as lentes e mal permitindo ver o que está acontecendo um palmo à frente do feixe de luz. A trilha sonora é repetitiva, o figurino praticamente feito à mão e é tudo tão amador que chega a ser mágico. O andar cambaleante de Torgo, sua voz embargada e trejeitos de quem está fazendo muita força para possuir alguma deficiência física tornam esse um dos personagens mais icônicos do cinema bagaceiro. Chega a eclipsar outros momentos icônicos, como o discurso do vilão mestre e Torgo sendo massageado até a morte pelas inúmeras esposas do mestre. Feito com fiapo de orçamento e prometendo aos atores parte dos lucros, já que mal tinha dinheiro para pagar o elenco, o que evidentemente lucro é alguma coisa que passou longe desse filme, Manus desapareceu e foi só em 1993, com sua primeira aparição em Mystery Science Theater 3000, que Manus ressurge para deleite dos fãs desse tipo de filme. Fiz um texto bem legal e completinho lá na página do Boca do Inferno sobre a história
do filme, por trás do filme. Se quiserem saber mais, dá uma lidinha lá no site, link na descrição. Ninja 3 The Domination, ou Ninja 3 A Dominação, de 1984. Cannon Group, fundada pelos produtores israelitas Menahem Golan e Yoram Globus, para nós foi fornecedora do catálogo de uma das melhores distribuidoras de VHS do Brasil, a América Filmes, com seus filmes que explodem feito dinamite, e fonte inesgotável de bagaceiras. Você vai ver bastante dele aqui. Se eu fosse me ater só ao que a Cannon fazia para essa lista, não sobraria espaço para mais nada. É por isso que eu vou pensar alguns exemplos daqui por diante, e nenhum é mais icônico e mais conhecido para fãs do cinema bagaceiro do que Ninja 3. Porque sabe o que é melhor que um filme de ninja? Se você misturar um filme de ninja com O Exorcista, sabe o que é melhor que isso? Misturar um filme de ninja com O Exorcista e Flashdance, porque tudo tem a ver uma coisa com a outra, certo? O resultado é Cannon na sua melhor forma. Na história, Lucinda Dickey interpreta uma mulher possuída pelo espírito maligno de um guerreiro ninja que força o corpo dela a se vingar dos policiais que o mataram. Um dos policiais tem a genial ideia de chamar um exorcista japonês. Mas a questão é que é preciso um ninja para matar outro ninja. Então, para completar o trio contra o tinhoso, chamam ninguém menos que meu amigo clássico nas reviews, Shokosugi, para expurgar o demônio e restaurar a paz. Ninja 3 é a maçaroca que aparenta com aquele charme Cannon que os fãs de cinema B esperam dele. Tudo muito barato, exagerado, repleto de explosões, malabarismo, gelo seco e uma obrigatória cena de um ninja pendurado em um helicóptero. Por incrível que possa parecer, todos os méritos inegáveis que Ninja 3 possui, aqui rola uma forçação de barra para trecheira, de maneira que eu pessoalmente prefiro o mais despretensioso Revenge of the Ninja de 1983, que tem uma dose extra de Shokosuki, e nunca podemos ter Shokosuki demais em um filme. Revenge of the Ninja, se você tiver interesse, tem reviews aqui no canal, dá uma pesquisada aí na playlist. Piranha 2 The Spawning, Piranha 2 Assassinas Voadoras, de 1981. Como diz o ditado, para se ganhar uma maratona é preciso dar o primeiro passo. Se é sinônimo de que todo profissional de sucesso precisa começar de algum lugar merda, eu alteraria esse ditado para: se hoje existe um multibilionário Avatar, é porque houve um Piranha 2 lá atrás. Debut de carreira de James Cameron, que passava praticamente semana sim, semana não no SBT, Cameron considera esse um inferno de filme para ter rodado. Cameron nem era a primeira opção, foi o produtor executivo Ovidio Assonitis que o contratou depois de demitir o encarregado anterior na direção, e exercia um controle abusivo na produção, contratando uma equipe técnica italiana que não falava inglês e não deixava Cameron sequer olhar as cenas filmadas no processo de edição. O próprio Cameron seria demitido e o resultado da bagunça pode ser visto aqui. O roteiro não tem nada a ver com o anterior, o clássico de 1978 dirigido por Joe Dante. Aqui, em um resort localizado em uma ilha, uma instrutora de mergulho e seu ex-marido policial, ninguém menos do que Lance Henriksen, encontram um navio afundado repleto de piranhas, que ao libertar sem querer descobrem que, além de violentas assassinas na água do mar, convém lembrar que piranhas originalmente são de água doce, esses peixes foram geneticamente modificados para servir de arma e atacar pessoas também fora d'água, voando. Não bastasse a premissa absurda, que por si só merecia comentários, impressiona o quão tarados são os personagens desse filme. Sério, pelo menos metade dos homens e mulheres retratados nesse resort querem transar uns com os outros. O gore é decente, os peixes são dignos de uma produção desse calibre, o ritmo é frenético, com raras pausas entre as tentativas de fornicação e os ataques sangrentos. Trash clássico na medula, vale a pena. Silent Night, Deadly Night Part 2, Natal Sangrento Parte 2, 1987. Garbage Day! Garbage Day! As duas palavras proferidas por Eric Freeman com seus olhos esbugalhados e cabeça balançando roboticamente queimaram a retina, mas quem assiste a Natal Sangrento Parte 2 pelo seu caráter trash, dificilmente vincula com a Parte 1, lançada em 1984, um filme muito mais sério, bem mais adequado para os fãs de horror e slashers, que conta a história de Billy, que com os pais mortos por um assaltante vestido de Papai Noel, passa sua infância em um orfanato sob os cuidados da severa e até cruel Madre Superiora, até que aos 18 anos ele arruma um emprego em uma loja de brinquedos e é solicitado a usar roupa de Papai Noel, claro. Somado com mais alguns eventos paralelos, Billy retoma o trauma que evolui rapidamente em uma psicose assassina. Pois bem, a continuação retoma a história pela perspectiva de seu irmão mais novo, Rick, interpretado por Eric Freeman.
em entrevista a um psicólogo em uma instituição mental que passa a primeira metade do filme inteiro recapitulando a sua infância usando convenientemente as mesmas cenas do filme anterior em formato de flashback. Na segunda metade, Rick conta sua própria história após o filme original e os motivos dele estar internado, depois de um surto matando todo mundo que vê pela frente, que é a sequência mais icônica que todo mundo já conhece. A falta de vergonha na cara dos produtores em reutilizar boa parte do primeiro filme já é um sinal que as coisas vão de mal a pior, mas é Freeman que brilha com sua interpretação exageradíssima e nonsense. Se não tiver paciência para ver tudo, e eu compreendo plenamente esse sentimento, fique pelo menos com a metade final que vale muito a sua atenção. Para mais de Rick, não percam ao reviews de Silent Night, Deadly Night Part 2 aqui no canal. Dá uma procuradinha na playlist que você acha. Super Mario Bros. O filme, de 1993. Liberdade criativa é algo muito interessante. Normalmente queremos que os cineastas tenham bastante dela indiscriminadamente, mas às vezes é importante ter um pouquinho de reverência ao material fonte. Super Mario Bros. É o que acontece quando você tem liberdade criativa demais e toma todas as decisões erradas para fazer sua adaptação. A fama, ou melhor, infâmia, já começa no básico. Transformar um herói dos jogos infantis em um filme ganancioso com temas adultos, mas vamos começar pelos básicos. Há 65 milhões de anos, o meteoro que dizima os dinossauros também divide a realidade em duas dimensões, a que conhecemos, e uma segunda onde os dinossauros sobreviventes evoluem em uma raça humanoide e fundam uma nova civilização. Lembra bastante Mario Bros, certo? Enfim, nos dias atuais, dois encanadores ítalo-americanos, Mario e Luigi, interpretado por Bob Hoskins e John Leguizamo, um ator inglês e outro colombiano, respectivamente, para fazer um personagem ítalo-italiano, buscam resgatar Daisy, a garota crush de Luigi, que foi sequestrada por dois capangas do presidente Koopa, levando ela para a dimensão dos dinossauros. Ela possui um fragmento de meteorito que permitiria fundir as duas dimensões e permitir que Koopa invada a nossa Terra. Confuso ainda? Não somente a história afastaria qualquer um que conheça a criação de Shigeru Miyamoto, mas a construção de mundo é uma aberração. Tentar colocar Mario em um universo praticamente Blade Runner foi uma péssima ideia, que não é Bowser, interpretado por Dennis Hopper, que está com cabelo assustador, Toad, que no filme é um fungo nojento de verdade, e os Goombas, que parecem com nada. São conversões bestas entre jogo e filme e fazem pensar se você não estaria delirando ou o projecionista não colocou o filme errado para rodar. Se a produção foi um inferno para ser rodada e o fiasco de bilheteria colocou medo nos estúdios financiarem adaptações de games para o cinema, o tempo cuida de encaixar o público certo para porcarias como essa, e no panteão dos filmes trash, Super Mario Bros. Finalmente foi reconhecido pela sua perfeita falta de noção. The Master of Disguise, Mestre do Disfarce, de 2002. Oh boy, esse filme... agraciado com o título de uma das comédias menos engraçadas de todos os tempos, que deveria ser um veículo solo para o comediante Dana Carvey, que aqui no Brasil todo mundo conhece mais por fazer dupla com Mike Myers em Quanto Mais Idiota Melhor, é a história do nosso protagonista, membro de uma família de agentes secretos especializados em disfarces para combater o mal, mas cujo pai lhe mantém alheio ao seu legado devido ao perigo da atividade, até que ele é forçado a usar os seus talentos pelo avô quando seu pai desaparece misteriosamente. Um estranho caso de um filme ruim que foi até bem de bilheteria, mas não deixa de ser menos ruim por isso. Quem conhece o trabalho de Dana Carvey sabe que ele é um humorista imitador versátil, seu repertório está cheio de bizarrices, caras e bocas, mas em Master of Disguise o dial é colocado no máximo. Seu personagem é tão irritante e exagerado que chega a ser ofensivo. Em 2002 não se tinha essa pegada de condenar estereótipos étnicos e blackface, e por isso Master of Disguise jamais seria feito nos dias de hoje. Ainda assim, nem de longe esse é o principal problema do filme, pelo menos se o analisarmos de forma séria. O roteiro é um fiapo de arremendo de sketches que parecem ter saído completamente improvisados. Não há progressão de personagens, tudo é aleatório e nada faz qualquer sentido. As cenas com o vilão sempre terminam com um peido. Eu tô falando sério, isso mesmo. É estúpido e ridículo, bom pra assistir bêbado ou depois de uma dose de LSD, o que te faz sentir um pouco melhor de ter que colocar essa porcaria pra rodar. The Room, 2003. Ego trips de gente sem noção são ótimas fontes de bagaceiras, e no mesmo espírito de Birdemic, a de Tommy Wiseau fez do seu drama da vida real uma fonte inesgotável de referências e uma aula de como não fazer cinema profissional. Se The Room dispensa comentários e você também pode ter mais detalhes sobre essa obra aqui mesmo no Mal Reviews aqui no canal,
eu vou fazer uma passada de pano breve. Wiseau dirige, roteiriza e produz e estrela a história de Johnny, um banqueiro que vive com sua noiva Lisa, que apesar do sucesso profissional do noivo, está insatisfeita com seu relacionamento. Ela seduz o melhor amigo de Johnny e os dois começam uma fé. No ínterim, Johnny descobre a infidelidade ao ouvir uma conversa entre ela e a mãe e tenta saber quem é o amante ao grampear o telefone da casa e gravar as ligações. Tem uma subtrama envolvendo um garoto suportado por Johnny, um traficante que não leva a lugar algum, e no final Tommy Wiseau mostra todo o seu range como ator ao desmascarar a traição durante uma festa surpresa de aniversário para si mesmo. Se esse filme já foi dissecado como poucos, incluindo até um filme sobre o filme, O Artista do Desastre de 2017, aliás, a produção em si é cercada de mistérios. Ninguém sabe de onde saiu o dinheiro, estimado 6 milhões de dólares para um filme tão profissionalmente rodado, pelo menos se falarmos em coisas que o dinheiro pode comprar, como câmera e iluminação. O mesmo não se pode dizer do trabalho de Wiseau, que não sem mérito, um icônico e perfeito desastre, certamente algo para se emoldurar e apreciar. Pequenos detalhes como as inconsistências narrativas e temas graves tratados com casualidade, além de colheres nos porta-retratos, fazem a alegria de quem não tem muito critério para escolher sua fonte de entretenimento. Vale olhar com carinho, com certeza. The Toxic Avenger, ou Vingador Tóxico, de 1984. Por tabela, todos os filmes produzidos pela Troma. A produtora independente americana Troma sozinha podia preencher esse iceberg inteiro, mas precisamos dar espaço para os outros colegas, e por isso vamos com seu filme mais representativo, dirigido pelo fundador da própria produtora, Lloyd Kaufman. A história é sobre um rapaz meio problemático, digamos assim, que trabalha como faxineiro em uma academia na cidade de Tromaville, até que um dia é induzido por uma garota gostosa a vestir roupa de balé só para ser humilhado na sequência pelos bullies de sempre. Ele cai pela janela do segundo andar direto em um latão de lixo tóxico que estava destampado em cima de um caminhão estacionado na frente da academia. Mas ao invés de morrer, ele se torna super forte e passa a perseguir os bandidos da cidade, já vestindo seu tutu e empunhando seu esfregão. Quem viu qualquer filme já produzido pela Troma já tem uma ideia do que esperar aqui. Muita sanguinolência em cenas de violência gratuita, uma cadência bem executada que deixa poucos espaços mortos no ritmo e, principalmente, um dedo ao meio no politicamente incorreto. Não tem deficiência física ou mental que não é zoada em um filme da Troma, não tem ideia ou situação que seja tabu demais para aparecer em cena. Kaufman é uma força da natureza dirigindo e produzindo, não à toa os criadores de South Park e o diretor James Gunn começaram na Troma, e tem muito orgulho e admiração por Kaufman. Apesar de ser uma entrada única nessa lista, considere também produções com a mesma pegada. Temos Terror Firmer, Sergeant Kabukiman, Class of Nukem High, Romeo and Juliet, Surf Nazis Must Die, inclusive, que eu já falei aqui nas All Reviews, e os seus congêneres. O Vingador Tóxico tem texto no Boca do Inferno, e o Vingador Tóxico 2 tem All Reviews aqui no canal. Dá uma procurada por aí. E para fechar essa segunda camada e o vídeo de hoje, Troll 2, 1990. Representando Claudio Fragasso, diretor italiano picareta e parceiro de longa data de Bruno Mattei, outro diretor italiano picareta, que também você vai ver por aqui em breve. Essa incursão foi uma tentativa vã de Fragasso de ganhar reputação nos Estados Unidos, rodando um filme que é a continuação sem qualquer relação com o primeiro original de 1986. Começa que não existem trolls por aqui, mas goblins, em um roteiro nonsense onde uma família vai passar férias em uma localidade rural e são atacados por um grupo de goblins vegetarianos que transformam pessoas em plantas para comê-los. É um vegetarianismo meio flex. A catarse do filme vem da cena onde um dos personagens grita "Oh my God!" Certamente a primeira coisa que quem viu lembra. Contudo, a obra é repleta de cenas tão estúpidas quanto, como onde um casal come milho enquanto começam as preliminares para fazer sexo e uma miríade de pipocas começam a explodir no trailer. E a maquiagem dos goblins quase toda feita de inexpressivas máscaras de papel machê. Hoje, digno de culto, Fragasso jura que a comédia foi de propósito. Ganhou inclusive um documentário, Best Worst Movie, de 2009, dirigido pelo astro mirim de Troll 2, Michael Stephenson.
revisitando essa canoa furada junto com parte do elenco e o próprio diretor. É divertido, é tosco, é adorável. Se você quiser saber mais, tem textinho lá no Boca do Inferno, link na descrição, confiram se tiverem oportunidade. E é isso, pessoal, gostaria de agradecer demais a sua visita, se você gostou. Eu prometo que as próximas partes vão chegar em breve, tem muito filme bacana pra gente falar. Ao todo, esse projeto vai estar dando bastante trabalho. A gente começa querendo falar sobre uns 30, 50 filmes, já essa lista já tá com mais de 120 filmes. Mas não vai ser o próximo vídeo, com certeza, mas em breve, quando for oportuno, a gente vai continuar a nossa saga pelo cinema bagaceiro a partir da terceira camada. No mais, agradecer se você gostou do vídeo de hoje, se você apreciou a nossa conversa, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e, se for sua primeira vez aqui, se inscreva. Para mais filmes bagaceiros ou não, entre no site bocadoinferno.com.br, que lá você encontra críticas, artigos e notícias atualizadas diariamente com tudo sobre o cinema fantástico. A gente volta em breve para um novo vídeo, uma nova reviews. Aguarde a parte 2, vai chegar, fique tranquilo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.